Olá, tudo bem com você? Hoje vamos ver como que funciona a correção da prova de compreensão e produção de textos da segunda fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná. Essa prova que é comum a todos os candidatos que realizam a segunda fase desse processo seletivo. Pois bem, é importante deixar claro que a ideia aqui não é dar uma aula de como fazer um bom texto, mas sim mostrar como que funciona a pontuação e os critérios de correção da segunda fase do vestibular, certo? O resumo, como muitos sabem, é um dos temas mais comuns, se não o mais comum, o tipo de texto mais comum que a federal exige do aluno. Então aqui vamos pegar a proposta da primeira questão do vestibular de 2016 para 2017. Aí você tem um texto, certo? Eu não vou ler para não deixar o vídeo muito longo, e ali abaixo você tem a proposta. Elabore um resumo desse texto entre 10 e 15 linhas, respeitando as características do gênero textual. Apresente as bases de comparação que o autor faz e escreva com suas próprias palavras, sem copiar trechos do texto. Como você pode perceber, o gênero do texto é um resumo que deve ser realizado entre 10 e 15 linhas. E aqui você tem o rascunho com o limite mínimo de linhas e também o limite máximo, que seria a última linha. Aqui está a prova do crime. Eu fiz o vestibular nesse ano e vou mostrar para vocês como que foi o texto, de que maneira ele foi corrigido e qual foi a pontuação total. Lembrando, a prova tem 5 textos, cada texto vale 12 pontos e a prova como um todo, a prova de compreensão e produção de textos, vale 60 pontos, certo? Então beleza, vamos copiar o texto aqui do jeito que eu havia escrito lá no dia da prova para a gente analisar com mais facilidade. E agora vamos aos critérios de correção, que são os somatórios. O primeiro critério, que valia 1 ponto, era você citar o autor. No texto, a gente pode perceber que o autor está citado ali no finzinho. Pinker, Steven. Steven seria o nome e o sobrenome seria Pinker. No meu texto, como ele foi citado, ponto para mim. O critério seguinte seria ver a fonte do texto. Pois bem, a fonte do texto também estava ali embaixo e era todo aquele negócio ali. Guia de escrita, como conceber um texto com clareza, precisão e elegância. São Paulo, contexto, 2016, páginas 41 e 42. Pois é muita coisa. Você tem o nome da obra, você tem o local, a editora, o ano, as páginas e, logicamente, o título do texto. Para não ficar muito cheio de informação, eu selecionei apenas algumas coisas e isso foi o suficiente. Eu selecionei ali o título do texto, o local, a editora e o ano. E isso já foi o suficiente para que eu ganhasse o ponto por ter citado a fonte. O outro critério seria falar que a escrita é uma invenção recente. E esse critério valia 0,4. Como você pode ver ali no texto, logo no primeiro parágrafo é mencionado que a escrita é uma invenção recente, e essa seria uma informação importante que mereceria estar presente no resumo. Olhando meu texto, como isso não está descrito, não ganho ponto. O outro critério seria falar que a escrita é adquirida mediante esforço. Lendo o texto original com atenção, dá para perceber que o autor, o Steven Pinker, ele fala sobre isso várias vezes. Ele fala que é mediante o esforço que você consegue aprender a escrever. No meu texto, isso também é citado em alguns momentos, então eu ganho ponto nesse critério. O quinto critério aí seria falar sobre as diferenças entre a fala e a escrita, que provavelmente era o critério mais óbvio, uma vez que esse era o principal tema do texto original. O texto original, como você pode perceber aí, apresentava em mais de um momento que a escrita e a fala são mecanismos diferentes, e isso também aparece no texto aí se você for dar uma olhada com atenção. Então, ponto nesse critério também. Outro critério seria falar que a fala é algo instintivo, e esse critério valia 2,4 pontos. O texto original fala isso mais de uma vez, mostrando para nós que o autor realmente defende a ideia de que a fala é algo instintivo. No meu texto, como você pode perceber, isso também está presente, então, ponto nesse critério. Outro critério seria falar que o falante monitora as reações do ouvinte. Veja aí, no texto original, você tem um trecho ali. Durante a conversa, monitoramos seus olhares, expressões faciais e atitudes.
Se eles precisam de esclarecimentos ou não conseguem aceitar uma afirmação ou têm algo a acrescentar, podem interromper ou replicar. No meu texto, eu comento isso de maneira apenas parcial. Eu falo que, de fato, o locutor tem que ter a consciência da maneira como o interlocutor, o receptor da mensagem, recebe a informação. Ele sabe como que o cara está reagindo ao diálogo. Porém, eu não falei aquele trecho ali. Se eles precisam de esclarecimentos, podem interromper ou replicar. Ou seja, eu esqueci de mencionar, eu não mencionei, que o ouvinte ele pode interromper o fluxo da informação para tirar dúvidas ou fazer algum comentário, algo que na escrita não acontece. Então eu ganho ponto parcial nesse critério, porque olhando o texto eu não citei tudo o que devia. Então ali dos 2 pontos possíveis desse critério eu ganhei 1,2. O último critério seria dizer que escrever é um ato de faz de conta. Como você pode perceber ali no último parágrafo, o Steven Pinker fala que escrever é, antes de tudo, um ato de faz de conta. Essa informação é bastante importante e deveria fazer parte ali do nosso resumo. Porém, como essa história de faz de conta não aparece no texto, eu não ganho ponto. Finalmente, a gente percebe que dos 12 pontos avaliados, o somatório da pontuação que eu consegui foi 10,4. E agora só faltam os subtrativos. Os subtrativos que servem para reduzir a sua nota, subtrair a sua pontuação devido a erros de concordância verbal, acentuação, gramática, frases sem lógica, esse tipo de coisa. Então vamos analisar aqui. Como eu não sou um linguista, eu não sou formado em letras e nem serei, é bem provável que eu deixe escapar alguma coisa ou comente alguma coisa de maneira equivocada. Mas vamos nos esforçar um pouco. Primeiramente, veja que logo na primeira frase eu comento que escrever não faz parte da natureza humana. E logo depois eu falo que a escrita é uma forma não instintiva da língua para o ser humano. Veja que eu falei natureza humana e logo em seguida ser humano. Foi uma repetição desnecessária, uma vez que eu já havia estabelecido muito bem que eu estava falando dos seres humanos, da linguagem para os seres humanos. Então aquela parte ali ficou um pouco redundante e poderia não fazer parte do resumo final. Outra coisa que pode ser observada é aquele trecho. Modos de interações sociais praticadas. Vamos ler a frase inteira. Segundo Pinker, isso ocorre devido aos diferentes modos de interações sociais praticadas em cada ocasião. Pois é, nesse caso, eu podia fazer a concordância verbal com a palavra modos e não com interação social. E não que eu falei errado, não, eu escrevi interações sociais, mas o correto seria ali interação social. Ficaria desse modo: diferentes modos de interação social praticados em cada ocasião. Além desses detalhes, dá para perceber no texto original que tem algumas rasuras, algumas partes meio manchadas, e isso de fato pode tirar alguma pontuação, embora eu não tenha a capacidade aqui de afirmar com toda certeza. Ou seja, considerando tudo isso, os subtrativos foram de 0,4 e a nota final do texto foi exatamente 10 pontos. Lembrando, cada texto vale 12 pontos e não 10. A pontuação que eu consegui foi 10, mas a pontuação que valia o total que eu poderia tirar nesse texto de resumo seria 12 pontos, tá certo? É isso aí. Espero que tenha sido um pouco esclarecedor para você. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Bons textos na hora de fazer a prova. Um grande abraço e até a próxima.